Oiê! Soraya, tudo Que bem? legal, que legal. Desculpa que eu tô toda descabelada. Eu sou de Guaxupé, Minas Gerais, e aqui tá muito calor. Ai, eu acabei de atender um paciente da Bahia, também falou isso, tá muito calor. Que bom. Bianca, é Bianca mesmo, né? Isso, Bianca Gôngora. Não, não vou pedir para você não achar ruim que eu olho para baixo que eu escrevo algumas coisas, Fica tá? tranquila. Você tem quantos filhos? Eu tenho um filho de 24 anos, que já é formado, um médico veterinário. Hoje ele atua na cidade de Campinas. Nossa. Trabalha com animais não convencionais, animais exóticos, né? Onça, cobra. Ai, não convencional mesmo, Não não. convencional mesmo, Por que trabalhou com a sucuri Campinas? da novela Pantanal, E por que, trabalha no resgate de onça. e por que Campinas? Campinas é uma cidade, nós moramos em Campinas muitos anos e depois de um tempo nós preferimos voltar para Minas, para Guaxupé, uma cidade tranquila, para ter qualidade de vida, Muito bom. né? Eu e o meu esposo. E Campinas é uma região de uma abrangência muito grande com animais não convencionais. Interessante. Muito. A clínica é 24 horas, mas tem muito, muito mesmo animais não convencionais. Interessante. Como ele chama? Ele chama Arthur. Arthur Gôngora. Eu tenho um super chamado Arthur. E depois de 10 anos eu tive o Yuri, que hoje tem 14 anos, que nós enfrentamos um sério problema com tela aqui em casa. Então, assim, a gente faz conversa, eu tiro, nós trabalhamos muito, então eu saio de casa para trabalhar, às vezes ele fica em casa e eu falo sem telas, e a hora que eu chego em casa, ele entrou, estuda num colégio que é um colégio que precisa muito de estudo, puxa bastante. Então, nossa, é problemático, né? Arranca lágrimas da gente. Muitas lágrimas. me fala assim, como é que funciona o dia dele? Ele vai para a escola? Ele vai para o colégio, ele entra às 7, sai às 12h20, chega em casa, geralmente, eles têm muito sono, né? Aí almoça, quer dar um descanso, e de segunda a sexta ele tem uma aula extra no período da tarde. Porque ele faz prova 3 vezes na semana. Colégio, 3 vezes na semana ele tem prova e ele quer medicina, então eu falo para ele, precisa se estudar muito, ele quer medicina humana. E por que tem prova 3 vezes por semana? O colégio, ele é bem puxado. 3 vezes na semana eles têm prova. Ele tá no nono ano? No nono ano. Nossa, imagina no colegial, então. No colegial ele vai ter 35 matérias. E período integral. E como ele lida com a escola? Como é para ele tudo isso? Ele é um crânio na inteligência. E até por isso ele precisou de ir para um colégio que puxasse ele mais para poder prender a atenção dele. Porque era fácil. Em exatas, ele arrasa em exatas. Entendi. Então, as outras escolas estavam muito fáceis para ele, é isso? Estava muito fácil. Ele vem de uma situação desde pequeno, assim, indo muito bem. No período do Covid, deu uma caída. Covid, casa, aulas online, muita tela. No entanto, agora eu disse que eu vou colocar uma câmera no quarto para poder ficar monitorando do trabalho, ficar monitorando ele por conta para ficar mais longe das telas. Mas às vezes o cansaço da gente é tão grande que dá. Calma, vamos chegar lá, chegar lá. Então, você está aqui no canal há quanto tempo? Eu tô há 1 mês e meio, mais ou menos. Pouquinho ainda. O pai tá aí com você? Tá aqui do meu ladinho. Fala para ele que eu quero ele participando comigo. Tá bom. Você já ouviu falar
Você já me ouviu falar sobre o método POC, que é uma coisa que eu instituo aqui no canal? Não. Não. O método POC foi uma ideia que eu fui construindo, tá? Eu tenho mania de escrever. Então, eu chamo POC porque ao contrário, mas ajuda. Muitas mães me falam assim, Soraya, o que eu faço para tirar meu filho das telas? Como? Como eu acho? E eu falo assim, não adianta a gente pensar no como sem entender o porquê que meu filho não sai das telas. Se eu não entender o porquê e trabalhar o porquê, qualquer como que você colocar não vai adiantar. É o que você falou para mim. Soraya, eu já fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não consigo tirar o menino das telas. Então eu vou te perguntar assim, por quê? Por que você acha que ele tá ficando muito? Porque Yuri é um menino retraído. Então, ele gostaria que eu estivesse presente em todas as atividades que ele fizesse. Eu tento, né? Yuri toca um violão, toca guitarra, luta. Agora, de um período para cá, ele veio deixando essas atividades. Então, ele quer que eu esteja com ele nas atividades. E a gente vem de terapia há muitos anos. Então, eu fui orientada que assim, Bianca, se você quer que ele esteja, se você quer que ele fique longe das telas, você acompanhe ele em atividades para ele estar fazendo até ele criar um vínculo de segurança para ele continuar indo. Só que na correria do dia a dia da gente, é complicado, né? Você ficar durante o dia, às vezes você sai do trabalho, a gente tem uma empresa, você sair para poder estar levando o Yuri, para ficar lá no clube com ele, para ele estar participando, é complicado. Eu já tentei e percebi que se eu der atividades para ele, ele vai conseguir sair das telas. Perfeito. Perfeito. Tá. Então você já percebeu na prática que é isso. Se eu mexer no porquê dele, ele realmente melhora. Isso. Você só não está encontrando uma forma de achar essa Aí depois vem o problema, que eu acredito que deva ser o problema de muitas mães, que é o problema da noite. Aí nós estamos cansados, a gente vai dormir, todos vão dormir. Nós pegamos no sono, ele volta para as telas. Tá. E as telas tiram o sono, né? A tela excita o adolescente. E eu percebo que quando eu tiro o notebook dele, antes ele agia com até uma certa agressividade quando eu tirava dele. E com muita conversa, muito amor ali, nós conseguimos me adequar nessa situação e mostrando para ele que isso era complicado e isso era muito ruim para ele. Só que aí o que acontece? Alguns dias a gente vem percebendo que, às vezes, quando a gente pega no sono, ele volta para a tela. Aí no outro dia ele está exausto para ir para o colégio. Eu brinco assim, o cérebro maduro da relação é o seu. Ele não vai conseguir enxergar a consequência. Por mais que ele acorde acabado no dia seguinte, ele não consegue atinar que aquilo está fazendo mal para ele. Então, vocês vão ter que ficar realmente explicando para ele isso. Só que o que eu te sugiro é, vamos sentar junto, nós três, pai, mãe e ele. Yuri, vamos construir uma ideia de uso dos games juntos. E vamos construir juntos as consequências. Mas primeiro a gente está falando do como. Primeiro eu queria que a gente voltasse lá no porquê. Então, se você já sentiu que a questão dele é que ele
Ele sente falta da presença de vocês. E aí, como ele sente esse buraco, ele busca as telas para tampar essa ausência. E eu concordo. Soraya, à tarde não dá, eu tenho que trabalhar. Mas por que ele não pode fazer o violão sem você estar lá assistindo? Eu acredito que é uma zona de conforto dele também, né? Entre hoje ele fazer o violão, hoje ele voltar a lutar, fazer uma atividade física, a zona de conforto que ele tem hoje é querer ficar no quarto. Então, para ele, acredito que deva ser melhor, né? Isso. Então, você vai construir isso com ele. Filho, a gente observou e a gente entendeu, a gente participou de uma live, porque a gente está preocupado com você, e a gente entendeu que é importante isso para você. Então, existem coisas que a gente vai deixá-lo decidir, porque isso é importante para o adolescente, ele decidir o que fazer. Mas ele vai decidir entre tal coisa e tal coisa. Não ficar no quarto. Filho, então, que esporte você quer praticar? Judô, jiu-jitsu ou karatê? Que arte você quer participar? Violão, pintura? Não. Então, ele vai ter a vontade dele realizada, mas você está mostrando para ele, filho, para a sua saúde, a gente está observando que a gente precisa disso. Tá? Então, vamos trabalhar primeiro a raiz do problema. Por isso que eu falo do método POC. Se a gente não arruma a raiz do problema, a gente não consegue chegar no como. E aí, na hora que eu arrumo lá a raiz do problema, então eu vou pôr o meu filho para fazer a música, tiro ele das telas. Soraya, então ele não vai ficar nas telas? Ele vai ficar. Eu deixo ele, sei lá, meia hora por dia, ter essa oportunidade de jogar. Então, ele já foi lá na aula extra da escola, ele fez atividade física, ele fez uma atividade artística, e aí, meia hora por dia, ele pode jogar. Com muita conversa, porque essa permuta nós tentamos aqui e nós achamos muita dificuldade nessa permuta. E aí, não esquece que eu tenho adolescente aqui na minha casa, hein? Oh. E aí, a consequência, vocês vão bolar juntos. Não respeitou aquele horário? Filho, o que você acha que você tem que ter como consequência? Ótimo, que bom. E ele vai decidir com você quais são as consequências. Vocês vão decidir, tá? Só te sugiro uma coisa, não dê uma consequência. Eu tenho enteados, tá? Tenho 2 enteados, um de 15 e um de 12. Não dê uma consequência prolongada que você não consiga cumprir. Ótimo. Então, por exemplo, eu jamais vou chegar pro Lucas e vou falar assim, você vai ficar um mês sem celular. Porque um mês é muito. Eu não vou cumprir. Eu até vou porque eu sou brava. Mas é difícil, você concorda? E eles ficam na orelha, né? Isso. E aí fica mais difícil de você cumprir. Então, traga coisas palpáveis. Então, na hora que ele te trouxer uma coisa, mãe, então você vai me dar consequência, daí ele traz uma coisa muito viajante, prolongada, você fala, não, calma, vamos pensar numa coisa que é palpável e fácil de cumprir. E aí vocês, na hora que vocês combinam juntos, você vai virar para ele quando tiver, se tiver, filho, a gente combinou, agora a gente vai cumprir. Bárbaro. Entendeu? Ótimo. Mas eu vou te falar de novo, não vá para o como sem trabalhar antes o porquê. Então, primeira atitude que você vai ter vai ser isso aqui. Filho, eu vi que para a sua saúde é importante a gente trabalhar uma atividade física. Mas não quero, vai ser o primeiro dia, eu não quero, o segundo dia, o terceiro, eu não quero. No quarto dia ele começa a ir, tudo bem. E vai ser importante. E a gente trabalha muito assim, a gente fala muito aqui em casa, olha, você é menino, você já tá virando um homem, você precisa trabalhar seu corpo, a gente trabalha muito o ego, seu corpo ficar bom, logo começa as paqueras. Meu marido sempre foi muito
sempre foi esportista. Então, a gente trabalha muito isso, sabe? Vai ser bom para você. A gente fica ali no ego. E como ele é com isso? Nossa, ele acha o máximo. Ah, Eu tá. falo, final de semana, vai, senta lá nos fundos, vai vitamina D no corpo, teu corpo tá precisando. Vai ser bom você ficar com uma pele dourada, vai ser legal. Então, a gente fica trabalhando isso com ele. Mas é 10 anos de diferença de uma geração para outra é muita diferença em ser, né? E não é só isso, um filho é muito diferente do outro. Então, de repente, né? De repente o Arthur foi de um jeitinho e o Carlinhos de outro totalmente diferente. E nós, enquanto mãe, não podemos fazer comparação de maneira alguma, né? Perfeito. Eu aprendi isso. Eu aprendi. Porque em algum momento eu fazia. Você não vê a casa, o apartamento do seu irmão, você não vê seu irmão como está. E aí, numa terapia, eu aprendi, não. Cada um é de uma maneira, não cobra a mesma coisa de um com o outro, que cada um é de um jeito. Muito legal. Eu aprendi. Muito legal. Somente porque às vezes eu posso pensar assim, eu, Yuri, já que eu não vou ser nunca que nem o Arthur, então eu vou ficar aqui mesmo. Então, para ele, para ele falava, não, mãe, eu não penso em ir embora, eu quero ficar morando com você sempre. Eu, não, Deus me livre. Eu não quero filho morando comigo, você vai voar igual seu irmão e vai voar alto. Então, hoje a gente trabalha muita autoestima. E a gente tem que ter muito amor nas palavras, né? Muito amor na maneira de fazer colocações, muito traquejo para conversar, porque tem, junto de tudo isso, tem um diagnóstico de TOD. Então, eu não posso ir muito de contrapartida. Eu tenho que ir sempre numa conversa ali. Então, vai funcionar mais ainda essa ideia que eu te falei dos combinados. Ótimo. Ele estando junto, porque aí ele vai estar combinando junto. Então, eu estou respeitando a opinião do meu filho, tá? Ótimo. E sempre começa com aquela conversa, filho, o que você enxerga dessa situação? Como é que tá para você essa situação? Então, sempre pedindo para ele trazer a visão dele também. Eu fazendo a pergunta para ele, e ele que vai me passar. Vocês vão decidir juntos. Ótimo. E quem vai falar primeiro é ele. Sempre ele, tá? E aí depois vocês colocam, sempre tem que ter a visão de vocês. Ótimo. E aí vocês entram num consenso juntos. E eu acho que isso vai servir para muitas mães, inclusive, que tá na live, porque é uma conversa longa, né? E eu acho que a aflição da maioria na escola, a gente vê que é a aflição de muitas e muitas, né? Acho que praticamente quase todas que têm adolescente. E aí eu colocaria a questão da noite interfere na saúde. Fala, pai precisa de... Ótimo. Então, como interfere, o sono interfere na saúde, aí eu te sugiro nessa conversa tem coisas que a gente não vai discutir. Então, por exemplo, usar o celular depois aí você decide o horário, isso não vai existir. Então, essa é a sua colocação. E você ouve o que ele vai colocar, tá? Perfeito. Então, não se conversa nem usar celular na madrugada, não se conversa que tem que fazer uma atividade física ou uma atividade de arte, o que ele gostar, tá? Perfeito. Ele só vai escolher qual que ele vai querer fazer. Ótimo. Tá que bom? Bacana. Legal. Pergunta para o pai se ele quer conversar, colocar alguma coisa. O pai é tímido. O pai é tímido. Ele falou, deixa para uma próxima oportunidade. Mas nós não vamos sair daqui. Agora a gente vai estar assistindo sempre. Eu estou sempre acompanhando, ouvindo os vídeos. Legal. Então, numa próxima oportunidade, pode ter certeza, doutora, que ele vai participar. Legal. Tá bom. Você quer perguntar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa? Não, eu acho que é isso. É o problema com telas, né? A gente tem que fazer essa conversa e nós vamos aprendendo juntos. Eu vou aqui caminhando junto com a senhora e a gente vai aprendendo para evitando. Outra coisa que eu acho importante, pelo amor de Deus. Soraya, eu não consigo estar lá na aula de violão toda semana e nem tem porquê.
mas eu acho importante você estar lá na apresentação. Ó, sim, sou muito presente. Nossa, sim. Aí eu acho que, né, vamos aproveitar para falar para as outras mães. Não, Soraya, mas eu trabalho muito. Não, aí não. Então, na Não, sim. da atividade física, do violão, aí tem que estar lá para ele se sentir seguro. Sim, sim. Isso traz a confiança para ele. Ótimo. Tá bom. Obrigada. Nossa, foi um prazer muito grande participar, viu? Parabéns. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Eu acredito que esse trabalho ajude muitas mães. Eu não só acredito, como tenho certeza. E parabéns mesmo. Obrigada. E é tudo que a gente precisa nos dias de hoje, né? Fico muito feliz, muito feliz. Como você é nova no canal, se tiver dúvida dessa história do método POC, lá embaixo Você sabe onde são os destaques? Sim. Lá tem uma bolinha chamada POC. Aí você clica lá e tem uma explicação mais sucinta desse método, para você entender um pouquinho melhor como trabalhar primeiro sempre a raiz do problema, para depois pensar em como agir. Sempre baseado na raiz da questão. Ótimo. Tá, vou entrar, vou estar estudando toda a situação. Tá bom. Obrigada, viu, por ter participado. Um grande beijo, viu? Beijo. Parabéns. Até mais. Obrigada. Beijo. Sabe sair? O xizinho? Sei.